Glória a Deus. Queridos, Deus é bom. E as suas misericórdias duram. Elas se renovaram nesse dia. Sobre a minha vida, sobre a sua vida. Sou tão feliz, tão grato a Deus por poder estar aqui. Quantos almejavam estar aqui? Ainda nessa manhã eu estava orando e quando pingou uma mensagem de um amigo meu que falou: Rogério, pastor Rogério, acabei de perder minha mãe. Tinha ela de idade. E fiquei pensando, está no Senhor, está em paz, nesse sentido. Nós muitas das vezes não sabemos. Eu estava falando sobre isso, eu acho que no GC de quinta-feira, compartilhando um pouco isso. A gente não tem um reloginho aqui em cima que fala o nosso tempo. Quantas vezes nós protelamos de dizer para uma pessoa que a gente quer tão bem, eu te amo. Quanto tempo a gente deixa de falar assim, Deus quer morar em mim, mas eu tenho que curtir ainda alguma coisa. E às vezes é tarde. O Senhor tem falado nesses dias conosco, Lagoinha. Eu não sei se vocês têm estado atentos a isso. De que nós precisamos voltar mais e mais ao centro da vontade de Deus. Mais e mais voltar à adoração. Por quê? Na adoração, ela só pode ocorrer se ela estiver em perfeição, se ela for verdadeira, genuína. Nós precisamos voltar a Cristo. Amém? Hoje, eu não tinha palavra quando as irmãs escolheram esses hinos, eu vi que bênção. Obrigado, querida, pelos louvores. Os irmãos do Ministério de Louvor. Que tremendo. A casa do Pai. E é sobre isso que o Senhor pôs no meu coração. Como ser a casa de Deus. Nós combinássemos, não ia dar tão certo. É que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. No GC, nós estávamos abençoando o casal que fez aniversário recentemente. E o pastor Campos trouxe uma palavra sobre redenção, sobre como Deus nos ama. E esse processo de redenção, de substituição que nós estamos nos lembrando hoje, no corpo e no sangue de Cristo. O Senhor veio trazer ao meu coração, para nós lermos um versículo tão curto, mas tão profundo. Um dos textos que é base do cristianismo, base de porque nós estamos aqui. Está lá no Velho Testamento, no capítulo 25 de Êxodo. Êxodo 25. Versículo 8, que diz assim: pode acender aqui na nave, a igreja que os irmãos estão lendo na Bíblia também, a luz de baixo, isso, lá de cima, isso, Êxodo 25, 8, diz assim: e farão um santuário para mim. E essa segunda parte é algo assim que me estremece. Deus falando: e eu habitarei no meio deles. Pode repetir comigo? E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Desde o início, a gente entende, a gente vê, a gente presencia nos textos da palavra Deus desejando ter intimidade, relacionamento com o homem. Em Adão, na viração do dia, Deus vinha para conversar com Adão. Lembra disso? Sempre Deus desejou ter um relacionamento íntimo, profundo, individual com cada um de nós. Mas no tempo, o homem optou por fugir, talvez por se afastar, por medo, muitas das vezes, dessa aproximação de Deus. E por ter esse receio, esse medo, Deus, desejando mais uma vez fortalecer a intimidade com os seus filhos, Ele criou maneiras, estratégias. Dentro dessa estratégia, até para recuperar o que estava perdido do pecado original de Adão,
Deus deu uma orientação. Disse para Moisés: faça um santuário, faça um tabernáculo, faça uma casa, para que eu possa estar no meio de vocês. Aí eu paro para pensar, Deus, o Todo-Poderoso Deus, rico de toda glória, todo o poder, o tempo está em suas mãos, a vida, a eternidade. Ele não tem o meu tempo, ele não tem o meu estilo, ele não é um homem. Antes de pensar em alguma coisa, ele já era Deus, já existia e sempre existirá. Ele é eterno. Se preocupar em habitar no nosso meio, algo que me encanta. E isso veio se perpetuando até a plenitude dos tempos, onde ele aponta, tudo isso foi apontando para a intimidade que ele desejava, até chegar à intimidade de Jesus. Sim, o Filho de Deus, Deus Trino, habitando em nós, em nosso meio. Toda a glória habitando aqui. E dentro desse processo, eu queria compartilhar talvez aqui como que uma escola dominical. Alguns estão orando, em breve, se Deus quiser, a gente vai voltar a ter, a gente vai estabelecer um horário de manhãzinha, pelo menos por 1 hora, de escola dominical. Eu sinto tanta falta. Você também, Lagoinha? Como é bom aprender mais detalhes da palavra. E eu vou fazer uma mescla nisso. Do capítulo 25 ao 40 de Gênesis, Deus é um Deus detalhista. E Ele não vai morar num lugar, não vai morar num trono, num templo feito por mãos humanas. A Bíblia diz isso. Então Ele orienta para que o templo, o tabernáculo fosse construído de acordo com a vontade de Deus, vontade dEle. Tamanho, formato, material. E em tudo, diga comigo, tudo que Deus faz tem um propósito. Por isso nós, como os filhos de Deus, precisamos ser propositais, intencionais. Eu tenho constantemente falado aqui, Lagoinha, de nos posicionarmos e sermos intencionais. A gente não faz as coisas por ativismo, porque é regra, por religião. Senhor, me livra. A minha oração é: me livra, Senhor, de um dia eu estar vindo para a igreja porque eu tenho que vir para a igreja. Me livre de eu dobrar meu joelho para orar, porque eu acho que se eu não fizer isso eu vou ter uma condenação. Me livra. Igual o relacionamento conjugal. Daqui a pouco, não, eu estou junto porque se eu separar vai ser pior. Queridos, nós precisamos construir diariamente um relacionamento íntimo, profundo, pessoal com Deus. Ele quer ter esse relacionamento contigo. E eu e você precisamos corresponder a esse desejo de Deus. Então, no capítulo 25 ao 40, em torno disso, nós vemos uma construção do tabernáculo, da casa que Deus propõe. E aí eu quero me ater a alguns simbologias do que representa. A gente vê por aí em filmes, algumas igrejas têm o tabernáculo, tem às vezes o candelabro, que representa, uns têm dúvida e outros. Eu quero trazer um pouquinho, rapidamente, o tempo é rápido, mas eu queria trazer um pouquinho sobre esses símbolos do tabernáculo no Velho Testamento, orientado por Deus para que Moisés construísse, que apontava para Jesus, já apontava para o nosso Salvador. Primeira coisa, ele fala, para construir um santuário de madeira. Por que de madeira? Por ser feito de uma coisa mais nobre. E dentro das madeiras, ainda a madeira mais simples, que era dura, que era torta, cheia de nó. Por muito tempo meu pai foi marceneiro.
Então aprendi a conhecer um pouquinho as madeiras. E aqui era uma madeira, eu marquei aqui, a acácia. Uma madeira dura, difícil de ser trabalhada. Dentro deste, por que Deus pediu para escolher esta madeira? A simbologia da natureza, de que seria apontada a natureza do homem. Natureza dura, difícil de ser moldada, difícil abaixar minha cerviz, eu me prostrar, difícil. Deus já sabia, já estava apontando por simbologia no tabernáculo o que seria lá. Mas mesmo assim, então ele continua, fazer um tabernáculo com madeira de acácia. Para fazer esse tabernáculo, a madeira, e precisaria ser pega essa madeira. Como que se pega uma madeira de uma árvore, irmãos? Antes de mais nada, tem que fazer o quê? Está comigo, Lagoinha? Eu não prego sozinho, lembra? Como que você pega uma madeira de uma árvore? Corta a árvore. Queridos, mais uma vez simbologia. Nós, para recebermos o poder, para virarmos casa de Deus, precisamos morrer. Morrer para os nossos afetos de prazer carnal, a nossa vontade, mas eu mereço, eu quero ser. Senhor, seja feita a tua vontade. Mas às vezes eu tenho dificuldade, eu não quero morrer. Então você é franco com você. Se você não morrer, não poderá nascer o Espírito de Deus em você. A importância do machadinho lá no pé da árvore, para que Deus possa pegar você e usar como Ele quer, trabalhar. E aqui Ele começa a trabalhar a madeira, pegar em fases, em tábuas, em pedaços similares, que já não era fácil. Hoje eu penso no dia de hoje, a gente tem serrinha, tem serra circular, você corta, a planadeira, conheço um pouquinho, viu, irmãos? Trabalhei um tempo com meu pai, passa na plana, deixa bonitinho. Naquela época não tinha disso, era dureza, porque a simbologia de como Deus trabalha com a gente, não é fácil, mas Deus continua trabalhando, continua batalhando por mim, continua batalhando por você. No tempo, para que essas madeiras não ficassem soltas, ainda assim, Ele vinculou essas madeiras para que elas ficassem travadas entre si. E como que essas madeiras ficavam dispersas, soltas na composição do tabernáculo? Não, elas ficavam em pé para poder dar sustentação. O cristão, quando você nasce em Cristo, Deus não te põe deitado, abandonado, largado, jogado. Deus te coloca em pé. Deus te coloca na posição de batalha. Deus te coloca na posição que você anda, que você, independente da dificuldade, você marcha. Independente do que coloquem na sua frente. Não sou eu, é Cristo em mim. E se Cristo está em você, Deus te colocou numa posição de reticências. Não é para cruzar os braços. Os queridos que estão nos visitando, eu costumo dizer sempre: a Lagoinha não é um lugar para nós ficarmos apenas sentados. Vocês são bem-vindos. Agora, se você espera um lugar para estar confortável, só ouvindo todo dia uma palavra, até a volta de Cristo, vocês não vão ouvir talvez isso de outros pastores. Talvez tenha um lugar mais confortável para você estar. Deus não nos chama para deitarmos e vivermos, como diz nosso jargão, em berço esplêndido. Deus nos chama para a batalha. Deus nos tirou por trás das malhadas para nos colocar numa posição de destaque. Não é para nossa glória, não é para nós, mas é para o nome dele ser exaltado. Para eu e você abrirmos nossos lábios e dizer que só Ele é Deus, que Ele salva, que Ele te ama e veio ao mundo e morreu para que todas as pessoas que crescem no nome dele pudessem ser salvas.
Ele te chamou para isso, Ele me chamou para isso. Não é uma missão só minha. Ele tem te colocado de pé, assim como o tabernáculo, para ficar sustento, ter uma sustentação firme. Uma coisa interessante, o tabernáculo, ele era móvel. Mais para frente, que Deus, se aproximando mais do homem, criou e fez um templo, Salomão, mas em Jerusalém. Mas antes disso, no tabernáculo ele era móvel. Tinha toda uma regra, uma estratégia para você mover o tabernáculo de um lugar para outro. E aonde você coloca algo que é a casa de Deus? Na terra que chove, barro, na areia, no deserto? Como você coloca isso? O homem que Deus levantou, que Deus salvou, eu e você, tem nos colocado aonde? Deus falou assim: cria uma plataforma de prata, para que possa ser colocada em cima da minha casa. Deus quer que eu e você nos coloquemos diante da palavra dEle, para termos firmeza, sustentação, para não cair para um lado ou para o outro, firmados nele, firmados na palavra. Deus não quer que eu e você nos misturemos. Não estou falando para eu e você, não posso estar com você porque eu sou servo de Deus. Não, queridos, eu estou falando para eu e você não nos moldarmos à aparência deste mundo, porque depois, quando veio Cristo, nós vamos entender aqui na palavra, que eu me torno templo, e como templo eu não posso ser um templo vivo, onde Deus habita, andando de qualquer forma, em qualquer lugar. Eu tenho que estar firmado. Lembra que Jesus disse: não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Não é para nós sairmos: mas eu só sou cristão dentro da igreja, aqui é tão gostoso ser cristão, ser crente, como todo mundo fala. É tão gostoso aqui. O irmão não vê quando eu abro meus lábios e falo uma palavrinha mais pesada. O irmão não vê quando eu quero sair na porrada com meu irmão. Aqui eu sou quase uma sumidade. Mas Deus tudo vê. Ele nos moldou para que nós pudéssemos ser kadosh, separado, pudéssemos ser santos. Deus nos trouxe para a santidade. Sabe? Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu entendo que eu preciso me limpar e me purificar, e mais eu me afasto da sujeira. Esta é a realidade. É isso que Deus nos chama, das trevas para o reino do seu amor, de um saco de lodo, um lugar de purificação, de limpeza. As tábuas, elas eram engrenadas, e a última coisa que eu marquei aqui, elas eram feitas e depois com uma aparência alterada. Elas eram de tabernáculo, era feito de que material? Madeira. Mas todo mundo ia olhar para aquilo ali e falar assim: isso aqui não vale nada. Para simbolizar que Deus muda, Deus pega o homem de madeira, Ele pega a madeira e transforma. A orientação foi para banhar o que? O tabernáculo, em volta com o que? Ouro, puro. Não era ouro misturado, ouro puro, por fora e por dentro, para que Ele pudesse habitar. Quando eu e você nascemos de novo, como estávamos domingo passado, pessoas sendo batizadas aqui, nasceram de novo. Deus te faz novo por dentro e por fora. Deus te molda, te transforma. Vão olhar para você, parece que é a mesma pessoa, mas não é. Mas aquilo foi feito de madeira, né? Mas agora ele é de ouro, ele é dourado, ele é feito de ouro, é resistente. Deus te faz firmes e fortes nele. Não é em você, não é na minha força, é na força do Senhor. E quando Ele nos molda, nos transforma com um propósito. Deus nos justificou em Jesus.
nós como madeiras, Ele nos transformou. Porque Deus em Cristo, Ele não vê a mazela, Ele não vê nossas falhas, Ele vê Jesus. Eu estou aqui, tem câmera, né? Eu estou aqui, Jesus veio, me substituiu, entrou na minha frente, falou assim: do pecado dele eu morri, pelo pecado dele eu morri, pela falha dele eu morri. Ele me pediu perdão, ele crê em mim, então ele está liberto, salvo, perdoado, e desses pecados eu já não me lembrarei mais. Não importa quem seja o condenador, nós estamos livres em Cristo. Deus, desde o início falando: faça um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. 3 áreas tinha o santuário. Primeira área, átrio, depois o lugar santo, depois o santo do santo. Repete comigo: átrio, lugar santo e o santo do santo. Muitos chamam de santíssimo. No átrio, especificamente, tinham alguns objetos. Algumas Bíblias, se vocês pegarem, tem até desenho do que tinha no átrio. Tinha um altar de bronze que o sacerdote se lavava para poder adentrar. Era um lugar colocado para ser como um templo, e nenhum sacerdote podia passar aquele local sem se purificar. Altar de bronze. Era ali o ambiente em que o cordeiro ele era sacrificado. Quando eu vejo isso, o altar, a necessidade de purificação, me lembro dos nossos dias. Hoje eu falei, quando eu comecei, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nossas vidas. Lembra disso? Eu merecia já morrer de novo hoje. Pastor, mas começou o dia, já errou. Todos nós falhamos, inclusive por muitas das vezes deixar de fazer o bem, atuar, cumprir uma área da vida. Nós muitas vezes erramos e falhamos. Se não for o Senhor, e eu diariamente me limpar e me purificar nele, não consigo entrar num ambiente de adoração. Por isso que Jesus disse que Ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é algo simbólico de estou aqui fazendo, não, é vida consagrada, é vida que morreu, é vida que está ali, para assim, agora é por ti, e tudo por ti, não por mim. Ninguém pode adorar a Deus sem passar pela cruz. Vou repetir: ninguém pode adorar a Deus sem passar pela cruz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está comigo, Lagoinha? Quem disse isso? Jesus é o caminho, Ele é a verdade, e só em Jesus a vida. Tem tantas pessoas boas na história da humanidade, até discípulos que andaram com Jesus, abençoadíssimos. Paulo, por exemplo, depois dos apóstolos apareceu Paulo, e Paulo escreveu quase que todo o Novo Testamento. Ainda assim, ele diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O nosso alvo, o nosso objetivo é Jesus. Eu falei que tinha um altar de bronze e tinha a bacia. No altar fazia-se o sacrifício, e a bacia eles se lavavam. Purificação para que o sacrifício pudesse ser feito. Aqui é uma outra pregação que a gente podia entrar, que eles limpavam mãos e pés.
mas a necessidade de nós nos limparmos, nos purificarmos, para entrar depois do átrio no lugar santo. Lugar santo onde tinha a mesa com os pães da proposição. Nesse lugar santo, ali representa a presença do pão da vida, do Jesus que eu e você servimos. Pão poderoso, vida para nossas, alimento para nossas vidas, alimento para o nosso corpo espiritual. E neste lugar tinha também o altar de incenso. O que era o altar de incenso? Era um incenso que queimava dia e noite. Esse incenso não poderia ser apagado. Pastor, o que simboliza esse incenso que fumegava aqui, queimava dia e noite? Eu e você orando dia e noite, em todo o tempo. Por isso que a oração é em todo o tempo. Orar sem cessar. Pastor, mas oramos 10 minutos, chega? Orei meia hora. Orar sem cessar. A simbologia já estava desde aqui, no lugar santo, do incenso, simbolizando a nossa necessidade de queimar na presença de Deus, no altar de Deus. E tinha também um outro objeto, o candelabro, a menorá, em hebraico, castiçal. Este castiçal simboliza, especificamente, até vou deixar um texto para você guardar nesse coração, Mateus 5,14. O objetivo dele, no Velho Testamento, que eram os olhos de Deus, mas no Novo Testamento, é a luz de Deus em nós. A luz de Deus brilhando em você, para que você seja Cristo. Eu e você sejamos Cristos. Por isso que vão nos chamar lá na frente de cristãos, pequenos cristos. Mateus 5,14 fala que eu e você somos luz do mundo em Cristo, sal e luz. Precisamos ser luz onde nós estamos, iluminar. A luz só é luz aonde, meus irmãos? Onde você tem trevas. Quantas trevas tem nos andado ao nosso redor? E muitas das vezes nós temos, vamos dizer assim, estado tímidos, preocupados em ser luz. O que vão achar de mim? O que vão falar de mim? Posso dar uma notícia para você? A coisa vai piorar, porque nós ainda não estamos com a perseguição. Ah, você é crente? Você crê em Deus? Se você é genuinamente luz e sal, vão te perseguir. Perseguiram a Jesus. Nós somos melhores que Jesus? Não somos. Vai acontecer com a gente também. No lugar santo, depois que passou pelo lugar santo, um lugar onde os sacerdotes entravam, nós entrávamos no Santo dos Santos, o Santo do Santíssimo, onde não eram os sacerdotes que entravam, somente o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano. Tamanho o aspecto de santidade, tamanho o aspecto da necessidade. Lá nesse Santo do Santíssimo tinha a Arca da Aliança. E para fechar com esses objetos, dentro da Arca da Aliança, quando você leu, estudou, tinham 3 coisas. Lembra, meus irmãos, a primeira coisa que tinha dentro da Arca da Aliança, as tábuas da lei. Repete comigo, tinha as tábuas da lei. Tinha o vaso com o maná. E da terceira coisa, tinha a vara de Arão. A vara que floresceu. Tábuas da lei, apontando para Jesus. Ele é o verbo, Ele é a palavra. Aleluia. O vaso do maná simboliza o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E Jesus
que nos alimenta. Obrigado, Senhor. E a vara de Arão, pastor, que floresceu? Jesus veio, viveu como eu e você. Deus, um Deus todo poderoso, Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, se sujeitou a virar um óvulo que foi fecundado pelo Espírito de Deus. Uma mulher nasceu, viveu as dores que eu e você passamos, ele passou. Criança, nós esquecemos disso muitas das vezes. Jesus se passou como adolescente, com todas as dificuldades que você talvez passou, ele passou. Ele era 100% homem, embora fosse 100% Deus. E cresceu como jovem, em meio a outros jovens. Ele não era afastado, apartado. Ele convivia, ele tinha um convívio. E cresceu. E virou homem adulto. E começou a exercer o seu ministério. Em nada ele trouxe vergonha. Em nada ele trouxe pecado. Em nada ele trouxe mazela, escândalo. Mas depois foi julgado incorretamente, indignamente, e foi morto com uma vara seca. Ele morreu. Uma vara de Arão que estava seca, morta. Jesus morreu por mim e por você. Mas ele ressuscitou. E a vara que era seca, floresceu. E Jesus ressuscitou e deu vida aos homens. Eu e você temos vida por conta de Cristo. Isso já estava depositado ali na arca, os princípios de Jesus. Mais tarde, depois do tabernáculo, é estabelecido o templo. E Deus, que quis estar no meio do homem, encheu todo o templo com o seu poder e a sua glória. Templo aqui já em Jerusalém. E nos dias de hoje, posso dizer para você, como a gente cantou, nós somos casa, nós somos morada de Deus. João 1,14 fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Agora que Cristo ressuscitou, Cristo veio, morreu e ressuscitou. Jesus ressuscitando, se eu não for, não virá o Consolador, ele disse. Então ele vai e envia para nós o Consolador, o Espírito Santo. Vamos parar para pensar um minutinho aqui agora. Ele foi ao céu e nós paramos para receber o Espírito Santo. Deus, em um momento, encheu aquele tabernáculo de poder, a presença dele. Faça um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. Depois um templo, e ele encheu aquele templo habitando em Cristo. A intimidade chegou ao ápice, na plenitude dos tempos. Ele falou: agora eu quero habitar em você. Eu vou ao céu, mas enviarei o Espírito Santo, Deus habitando em mim. Olha que nível de intimidade, de desejo de Deus de morar e ter relacionamento. Não é só ele estar no nosso meio, mas agora ele está em nós, em você. O Espírito Santo de Deus, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia adentrar na presença, e havia uma divisão, uma cortina de mais ou menos 12 centímetros de grossura, meus irmãos. Não tinha como aquilo se rasgar. Cavalos eram amarrados para tentar rasgar aquilo, e não rasgava de um lado e do outro. E quando Jesus morreu, aquilo rasgou-se do alto a baixo. Nós temos livre acesso, e tem uma simbologia aqui, o tempo precioso do sacerdócio, que finalizou ali, é um ciclo. O sumo sacerdote agora foi coroado na pessoa de Jesus Cristo.
Em Cristo, eu e você temos livre acesso. Em Cristo, eu e você nascendo de novo. Não mais eu, Rogério, mas como Cristo que habita em mim, o Espírito Santo de Deus que habita em mim, me leva agora a praticar não o que eu quero, mas o que Ele quer. A viver não como eu quero, mas como Ele quer. Como Ele instrui, como Ele orienta. Não mais eu, mas Cristo em mim. Por isso que é a esperança da glória dEle. É para a glória dEle, nós vivemos para Ele. A grande diferença, meus queridos, olha que graça, que dádiva, eu e você, agora sermos templo do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, é algo inimaginável. É por isso que às vezes eu fico preocupado com as pessoas. Outro dia eu estava vendo o post de um querido, assim, uma foto, com as cuequinhas de fora, mostrando assim o corpo, sem camiseta. Eu fiquei pensando, cristão, eu não tenho problema com, vocês me conhecem muito bem, não tenho problema com roupas, coisas, mas, queridos, como deve ser o templo do Espírito Santo de Deus? Outro dia vi uma irmã, uma criança, deixou cair uma balinha, um papelzinho da bala da Lagoinha, inclusive. Ela falou assim: não pode jogar, aqui é a casa de Deus. E pegou o papelzinho. E o Espírito Santo de Deus na hora fez aquilo e falou no meu coração. E não está errado, a gente tem que zelar das coisas de Deus. O Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração: se um lugar físico de alvenaria nós chamamos de igreja, vocês têm preocupação de não falar alto, muitas das vezes, de gritar, ficar conversando, correndo, criança, jogando sujeira. Como você tem cuidado do templo onde eu faço habitação? Ah, pastor, mas no passado acontecia isso, acontecia aquilo. Talvez no passado nós tínhamos mais reverência. Nós, como casa, nós preparávamos a casa, como louvamos nessa manhã. Nós limpávamos ou arrumávamos. Senhor, vem fazer morada na minha casa. Vem cuidar de mim, vem fazer morada, Senhor. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Sabe, meus irmãos, 1 Coríntios 3:16 diz assim, se os irmãos projetarem, né? Vocês não sabem que são santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Pode continuar. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Queridos, aqui não é Velho Testamento, tá? Paulo dizendo: se alguém destruir, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, fala forte, Lagoinha, meus queridos, é muito mais santo, se no passado o sumo sacerdote entrava com uma corrente amarrada nos pés e sinos, porque se ele tivesse por algum motivo não santo, não se tivesse consagrado, ele poderia ser fulminado pelo poder de Deus, porque na presença de Deus é santidade, a santidade, Deus é santo. E se não ouvisse mais o sininho balançando, que ele estava lá, aconteceu o quê? Puxava, porque já tinha ido. Deus mudou? Deus continua santo, supremo, todo poderoso, e nos amando como sempre, muito mais com seus atos. No começo era através do tabernáculo, do santuário, depois de um templo, e hoje ele falou assim: vou fazer você ser um templo, eu vou habitar em você. Deus habitando em mim, como eu tenho cuidado do meu templo, corpo físico, como eu tenho cuidado do meu templo, o que eu tenho lido, ouvido e visto, alma, como está minha alma? Tenho alimentado o meu espírito, tenho orado a Deus, tenho buscado dar vazão à presença dEle. Ele está em mim, e o Senhor, usa-me, faz como tu queres. Eu tenho feito isso.
Agora, meus irmãos, todos nós fomos feitos sacerdote. Eu e você temos pleno acesso a entrar na presença, tanto que ele fala assim: entra no seu quarto, dobra o seu joelho, e o Pai que te vê em secreto, ouvindo a sua oração, te responderá. Responderá. Intimidade, oração, incenso sendo queimado. Senhor, eu me prostro diante de ti, eu me acordo, me levanto de madrugada, porque eu quero falar mais contigo. Senhor, em algum momento do trabalho do almoço, eu vou almoçar talvez parte do meu almoço, e outra parte eu quero entrar no banheiro, num lugar secreto, eu quero falar: Senhor, Espírito Santo, alimenta a minha vida, eu preciso de ti, porque só tu és a palavra da vida, tu és o pão da vida, não há outro além de ti. Me ajuda, Espírito Santo de Deus. E o último texto que eu quero deixar no coração de vocês, 1 Coríntios 6:19, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, e que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Eu não sou de mim mesmo. Lembra? Antes de eu conhecer Jesus, eu vivia num mundo liderado, orquestrado pelo diabo. Importante eu reforçar isso, meus irmãos. Muita gente fala assim: eu estou no mundo tem tudo de bom. O mundo é liderado e governado pelo diabo. Ele é dono do mundo. Lembra de Jesus, quando foi tentado, o que o diabo ofereceu para ele? Tudo, todos os reinos, bens, todo o poder do mundo. Se prostrado adorasse ao diabo. Ele só poderia oferecer o que ele tinha. É isso que ele ofereceu. O mundo jaz no maligno. A Bíblia diz isso. Ou seja, o mundo está morrendo debaixo do domínio. E por que ainda não foi acelerado? Porque eu e você, aqueles em que Deus chamou, nos trouxe das trevas para o reino do teu amor dele, para que nós continuássemos visitando, orando, pregando, falando: Jesus te ama, Jesus morreu na cruz por você, Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar. Orar e a pessoa se liberta, pregar a palavra de salvação. Isso não é para o pastor apenas, não é para o presbítero, não é para o obreiro, para o voluntário, é para todos nós. Eu e você, Deus te chamou: ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, discipulando essas pessoas. Nós não batizamos alguns irmãos, por exemplo, domingo passado aqui, apenas porque é bonito, porque é mandamento e cumprimento da palavra de Deus. Isso é para mim e para você. Repita, diga assim: é para mim. Envia-me, Senhor. Cumpre isso, Pai, na vida dos teus servos. Vocês, continuando no versículo 20: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Olha isso, queridos. Nós estamos glorificando a Deus com as nossas atitudes. A sombra, o testemunho, o exemplo do que eu tenho vivido tem glorificado a Deus? É o que o Senhor fala para nós aqui, ó. Nós somos morada da plenitude de um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele habita em nós. Eu sou tão grato a Deus por isso. Sou tão grato a Deus por isso. Nesta manhã, queria te convidar a ficar de pé. O pastor Campos dizia agora, um tempo de oração, que era um chamado de Deus. Não era isso, pastor Campos, que você disse? Um chamado de Deus. O Senhor continua chamando homens e mulheres.
A que, pastor? A sair da vida sua e se moldar, se projetar na vida de Cristo. Quantos querem ser árvores fincadas ali, ó, firmadas, e não querem ser árvores que foram transformadas, morreram e agora vivem em Cristo? Feche os seus olhos.